Fala, galera! Mais um episódio do nosso podcast Osteopatia Científica. Estamos no sétimo episódio da nossa segunda temporada. Estamos aqui hoje com Sérgio Tomás, da Universidade de Brasília. Fala, Sérgio, tudo bem? Muito obrigado pela sua presença. Fala, Léo, beleza? E Fala, aí, boa noite, Léo. galera. Fala, Léo. Fala, Léo. Para não errar, Obrigado né? aí para não errar. Obrigado aí pelo convite aí. Espero contribuir, que seja uma noite agradável aí de conversa aí, troca de informações, troca de experiências. E aí, Vamos Léo, embora. tudo bem? Tudo maravilha? Tudo em paz. Agora, hoje, com esse convidado, meu amigo Sérgio Tomás, amigo de longa data, a gente se conhece já tem uns 20 anos, trabalha 20 junto já anos. tem uns quinze mais ou menos, e é um prazer tê-lo aqui para Não precisa, falar do trabalho dele. não precisa entregar. Vamos ver que esse cara tem coisa boa para fazer. Oi? A gente vai falar que a gente tem 20 anos de formado em fisioterapia, 20 e poucos anos não sei o quê. Não, não, eu falei que eu conheço ele há 20 anos. Eu trabalho com ele há 15, mas a gente começou a trabalhar no Jovem Aprendiz ainda. Ah, entendi. Entendi. Que não fica entregando muito, que a gente já está numa, como vinho, né? Um pouco. Uma fase mais avançada, né? Deixa isso A para gente lá. passou dos 30 só, tem É 30 e isso, poucos anos, tá? é isso, É. é isso. Ó, para a gente começar, a gente tem o nosso primeiro quadro que a gente faz aqui no podcast, que é a nossa notícia científica. Lembrando que a gente pega sempre essa notícia científica do site Science News, que é um site que tenta trazer uma ciência mais simplificada para o nosso dia a dia, né? Traduzir o artigo científico numa linguagem mais simples para o nosso dia a dia. E o texto que a gente trouxe de hoje, que é de um artigo científico que fala que a gente tem uma rede cerebral que está ligada à atenção que é maior em pessoas com depressão. Então, a gente sabe muito que a gente tem muitas alterações, né? Depressão é uma bandeira amarela para dor musculoesquelética. Então, o que vocês pensam disso? Onde a gente vai chegar com essas pesquisas aí nessa função cerebral? O que vocês acham desse tema aí? Cara, Léo, eu estava lendo o que você mandou sobre esse artigo, essa pesquisa, né? E já tem também outras pesquisas relatando alterações cerebrais, né, com gente de depressão e outras alterações, vamos dizer, né, psíquicas, que acabam alterando também todo o nosso sistema nervoso e químico, né, a liberação de estaminas, enfim. Eu acho que é interessante você pesquisar essas alterações buscando a prevenção até, né? Prevenção da depressão. A gente está vendo muitos jovens hoje já entrando em depressão, uma alta ansiedade, assim, essa turma que está chegando aí. Então, você ter um caminho para você atuar, né, diretamente na causa, né? Pô, acho fundamental, acho espetacular, né? E tirar aquela coisa, pô, tá deprimido, o que aconteceu, deve ser alguma coisa do ambiente, às vezes não é só ambiente, é alteração química mesmo, né? Alteração cerebral, né? E eu acho que a gente tem que aprofundar um pouquinho mais, o que tem crescido muito são as pesquisas genéticas, né? Alterações genéticas que podem predeterminar doenças crônicas, né? Doenças autoimunes. Então, acredito que uma pesquisa mais profunda princípio dessas doenças, né? Eu acho que é fundamental para a gente começar já a prevenir desde pequeno. Tem um estudo, eu sou da área da palpação, né? Eu estudei muito anatomia palpatória, validação de palpação e tal. E tem um estudo de um cara, um alemão, que chama Grunwald, que ele faz o seguinte: ele faz uma relação com a área cerebral, que a gente usa para sensibilidade, que é o córtex parietal posterior direito, com relação à anorexia. Então, ele fez testes Aí, sensíveis em mulheres com anorexia. E aí, num segundo, e ele descobriu que essas mulheres com anorexia, antes e depois de ganho de peso, tinham alteração na percepção sensorial, né, em testes de sensibilidade. E aí o que uhum. acontece? Ele está usando isso agora para tentar prevenir a anorexia. Então, ele pegou as filhas dessas mulheres e ele está mapeando para ver se elas têm algum traço de alteração de sensibilidade
para ver se isso vai levá-la a desenvolver, ter mais predisposição a desenvolver anorexia no futuro. Olha Então, aí. quando a gente vai estudando e assim, eu acho que a maioria das coisas que a gente vai estudar dentro do corpo humano, a gente vai chegar na famosa neurociência, né? Não vai ter muito pão de correr, né? Sim, não, vai não. Essa evolução da imagem funcional da ressonância vai trazer muito mais possibilidade de redução de risco de desenvolvimento de doenças, como a própria depressão, possivelmente essas degenerativas como o Parkinson, Alzheimer, a demência senil, que é um achado muito interessante esse da Nature, né? Observar que aquela rede de saliência é aumentada já em crianças que desenvolveram a depressão posteriormente, né? Isso vai ser muito interessante, especialmente porque a gente observa agora, nesses últimos anos, um aumento massivo do número de suicídios, né? 30% foi o aumento do número de suicídios, e isso está ligado a essa questão da depressão também. Vai ser interessante você acompanhar as evoluções dessa área. Eu tenho até um caso a relatar, né, que conheci, né, filho de um primo que acabou cometendo suicídio ali, né, jovem, 20 e poucos anos, e a mãe relatando que desde os 12 ele vinha relatando, quer dizer, sem causa aparente, é um casal que estava muito bem, vivia uma vida tranquila, e sem causa aparente, desde a infância, ele já vinha apresentando sinais de depressão, sinais de, sabe, inquietude, e pode ser, né? Pode ser que ele já tenha alguma alteração cerebral, se tivesse descoberto, poderiam atuar, né, melhor nesse sentido, né? E evitar um desfecho tão ruim aí. É Então, eu tentar, acho que não, é tentar mapear essas coisas antes, né? Eu acho que esse isso, vai ser um grande desafio para muita coisa, né? Tipo, quais são os traços que tem no cérebro de uma pessoa que vai desenvolver um Alzheimer? Quais são os sim. traços de um Parkinson? Quais são os traços de uma depressão e de uma ansiedade? Se a gente conseguir, com o estudo de neurociência, aprofundar e conseguir pegar fatores preditivos, né, que a gente fala muito, pô, Sim. vai conseguir prevenir uma série de coisas. E aí, será que a gente consegue chegar naquela programação do ser humano para 120 anos? Que a gente foi programado para isso, teoricamente, né? Dizem que o ser humano que vai viver até 150 anos já nasceu. Pode ser um de nós. Pode ser nós Aí, três. Até 150? Até 150. É, Dizem que ele rapaz, já você nasceu. pensar que quando estava com 18, né, olhar pessoas com 50 muito velhas, né, e hoje eu já passei de 50, estou me sentindo um garotão, nem tanto, nem tanto, mas não, assim, mas me aí, sinto bem, né, então, então, mas eu acho que isso né, aí é uma questão do que você plantou, sim, entendeu? lógico. É uma questão de como você conseguiu se manter ao longo desse tempo. Então, assim, qual foi seu estilo de vida? Se você conseguiu fazer uma atividade física constante, você manteve a cabeça boa, tal, tal, tal. Isso é o que você planta no seu futuro, entendeu? Então, Mas eu acho assim, que as informações hoje exato. são mais fáceis, né? Há 50 anos atrás você não tinha informações de como alcançar uma idade avançada com qualidade de vida. Né? Meu pai fumou até ter um infarto com 45 anos de idade. Não, mas o, Então, 45, olha aí. o, fu- 45 anos de idade. Né? o, Mas aí conseguiu, né? Faleceu recente, mas assim, já estava com problema cardíaco, fez 45, porque não tinha conhecimento do que as alterações poderiam causar no cigarro. mas o fumo, durante um tempo, ele foi recomendado e a gente tinha propaganda de cigarro feita por Verdade, médicos. Tinha na verdade. televisão propaganda de cigarro. Eu sou médico e eu fumo não sei o quê. Você fala, hoje você olha para aquilo e fala, meu Deus do céu, onde a gente errou, cara? Essa hora Verdade. era de um meteoro, entendeu? Era nessa hora. É, Eu acho que, na verdade, hoje que a gente tem que buscar a neurociência para pesquisar os caras que chegaram aos 90 fumando, bicho, porque, porra, como é que pode? Fumando, é, bebendo. Que eu tenho a alteração história de, genética tem essas eu pessoas, tenho a né? história de um bisavô que foi até 101 fumando. Então, Qual é o segredo do jovem, né? Agora, Ó, você falando essa coisa da informação que a gente tem, teve uma pesquisa que saiu interessante que
fez uma avaliação do envelhecimento nas pessoas, a avaliação do ponto de vista multiômico, que é a parte mesmo celular. E aí eles observaram que não é linear esse envelhecimento e que a gente tem dois pontos importantes aí nesse envelhecimento, e um é nessa fase entre mais ou menos meados da década da quarta década de vida, que é onde a gente tem uma queda acentuada na capacidade metabólica de metabolização de álcool, de cigarro, de açúcar, e depois após os 60 anos. Então, isso é informação interessante também para mudança de estilo de vida nessas fases. A gente pegar aquelas informações para a gente levar um estilo de vida mais controlado e começar a observar nessas fases também uma mudança de estilo de vida para evitar justamente esse estresse alostático com essa substância, né? Que é álcool, é fumo, é açúcar, o sono, né? A gente tem muita Sim, coisa, né? Hoje em dia tem muita coisa. Então, sim, ó, sim, né? aproveitando que nós já estamos quase entrando no na segunda parte, que é o momento nostalgia, nós queremos perguntar para você, Sérgio, o seguinte: que é o momento nostalgia para você? O que você lembra da sua infância, da sua adolescência, há um tempinho atrás só, de, de Um uma, pouquinho. de uma comida, de uma brincadeira, alguma coisa da sua infância, da sua, que é o que é mais nostálgico para você assim em termos de lembrança? Onde você vai? Cara, quando eu vi que tinha essa pergunta, né, eu comecei a imaginar, pô, realmente, o que sinto saudade. E hoje em dia, olhando até o meu filho, né, que a gente todo preocupado, era a segurança, cara. Eu saía na rua, brincava até altas horas. Eu morava no Rio de Janeiro, na minha adolescência, na Ilha do Governador. Rapaz, eu saía à noite, voltava 1 hora da manhã, caminhando para casa, e não tinha problema, né? Essa liberdade que a gente tinha de brincar, de ir na rua e voltar todo sujo, né? Compartilhar ali experiências com uma turma inteira que tinha na praça onde eu morava, né? Aquelas brincadeiras de rua mesmo. Chovia, a gente corria para a praça lá para jogar bola na chuva, para todo mundo cair, escorregar. Então, aquelas brincadeiras de rua mesmo, e a liberdade, né, de você ir e vir ali sem se preocupar com o que pode acontecer. Né? Hoje, ano passado, eu fiz pós-doutorado aí na USP, né, na Faculdade de Medicina, né, junto com meu filho. Ele saía para treinar, aquele nadador, né? Rapaz, eu ficava apreensivo, né, do dia, da segurança, do que podia acontecer. Né? Então, eu acho que eu tenho saudades daquela segurança, de você andar livre, sem medo de voltar para casa de madrugada, sem medo de ser assaltado, de acontecer alguma coisa mais grave. Eu acho que essa é a minha principal nostalgia. As brincadeiras, né, de criança, que, pô, muita gente brincava na rua de tudo, de bolinha de gude, de peão, pô, parece que Futebolzinho as crianças de hoje não vão saber o que é isso. não vão, mas o futebolzinho na chuva é inesquecível, né? Putz, é assim, é o melhor, era o melhor. É aí que surgiam os craques. Por isso que o Brasil hoje tá carente de craque. Porque todo mundo joga naquele campo lisinho, bonitinho, com a chuteira, não sei o quê. Pô, Sintético. sintético, parará. É, eu jogava em paralelepípedo, rapaz, rua de paralelepípedo. Exato. Paralelepípedo, na areia, não sei o Na quê, ladeira. a ladeira, aí É, vai. É isso. É isso que fazia o jogador brasileiro. vira e Agora, mexe, arrancava um tampão do dedão e tá nem ali, cara. Descalço, é- jogava descalço. Jogava areia em cima para ajudar a cicatrizar. tem iodo, né? Né? Brincar, tampar, limpar, para não mostrar para a mãe que machucou, né? Senão apanhar em casa. Tem aquela velha máxima, que a nossa geração, o metiolate ardia. Aham. Não, a gente chegava em casa e não mostrava o machucado, porque falava assim, meu, eu vou mostrar, minha mãe vai vir com metiolate, vai arder. Então a gente era mais cascudo. Essa geração que o metiolate não arde, eles são diferentes, eles têm uma tolerância diferente às coisas. Isso aí É verdade. estragou um pouco essa Isso é, geração. Acho que esse foi o ponto principal que estragou a geração aí. isso é verdade, verdade. Sérgio, qual é a comida que você lembra de infância? Você fala assim, puta, isso aqui era aquela comida que
eu gostava muito quando era pequeno e eu não acho igual mais? Rapaz, a comida, se falar de comida, eu cheguei a ser sócio. Você já ouviu falar? Acho que tem hoje as bolachas Mabel, aquelas Sim, rosquinhas Mabel. Rapaz, era sócio, eu tinha carteirinha, eu comia um saco inteiro. Hoje não pode fazer mais isso. A minha saudade é, O porra, cara olha era aquelas bolachas. sócio das bolachas Mabel. olha aí. Era, rapaz, eu comia, rapaz, um saco inteiro. Mas hoje tem que comer uns três, quatro, não pode comer mais, senão já altera a glicose. Exato. Mas Acho que eu a acho que nostalgia é poder comer. Eu sempre comi muito, então a nostalgia é poder comer sem medo de engordar, de ter Mas eu algum acho que a problema. composição desses industrializados modificou também bastante. Eu acho que Ah, é a verdade. Sim. A partir quantidade de. da farinha, né? Exato, a farinha e o açúcar, a quantidade de. A farinha modificou demais e o açúcar Sim. modificou demais. Então, assim, a gente comia muito mais e devia dar Uhum. muito menos efeito adverso, né? Do que Aham. acontece hoje. Hoje você pega uma composição de uma bolacha, de um biscoito desses, ele tem, sei lá, quantos por cento do biscoito. O primeiro ingrediente que aparece lá é açúcar. E É, exatamente. certamente talvez não fosse isso, entendeu? Então acho que mudou bastante. Não, acredito que sim. Acredito que tenha mudado, sim. Né? Mas É. a comidinha caseira da mãe era sempre a Não melhor, tem, né? né? Não tem, Não tem igual. é melhor, né? Né? Eu vou para São Paulo e falo, mãe, sabe aquele rocambole que você fazia? Pô, você faz para mim Só um pouquinho. só um pouquinho, só um arrozinho, feijão com rocambole, tá maravilha. É isso. É como pode ser, né? Uma comida tão simples, né? Que é a comida da Sim, mãe do dia a dia, que você fala, meu, essa aqui é boa. Mas tem o valor sentimental na parada, não é o gosto só. sim, É sim, o com ambiente, certeza. o ambiente que faz tudo o negócio, né? Teve Agora, o uma. contrário que eu tentei esquecer é o fígado, né, cara? Aqueles bifes de fígado, não sei se. Rapaz, toda mãe antiga botava pra gente comer que fazia bem, né? Mas é horrível. Ah, velho. Eu gosto, acho bom, não acho ruim, não. Ai, tá doido, não Gosto lembro isso agora, muito. não. Eu falo muito assim, precisa saber fazer. É Se, verdade. se fizer um fígado legalzinho, com uma cebolinha, pá, fica bom. Agora, se não souber fazer, ele fica com um gosto borrachudo que Vai ficar aí, ruim. aí não É consigo. igual, é igual rim bovino. Rim bovino é uma delícia, mas se não souber fazer, Isso. É fica isso. horrível. Eu acho que é Fica a É rançoso. verdade. preparação. Eu acho que faz muita diferença a preparação. Quem Tá. sabe fazer e quem não sabe fazer. Eu acho Ó, que. o Sérgio até faz um churrasco ajeitado, viu? Ah, é? É, É, esse eu gosto. Aí, tá Eu gosto vendo? de fazer. Churrasco é universal. Churrasco é aquele evento que o homem acha que está cozinhando e a mulher faz o arroz, o vinagrete, a salada. E o cara fala assim: fica tranquilo hoje, amor, sou eu que faço. Não, mas meu churrasco só tem pão, rapaz. O máximo é mandioquinha, assim, mas é pão. É Vamos assim, comer pão e farinha, e farofa. é assim que Ah, e funciona. carne. É assim que funciona. é, Ó, Sérgio, eu queria pedir para você explicar para a gente antes, porque assim, o que que é um pós-doutorado? Porque assim, eu acho que tem muita confusão nesse termo aqui no Brasil. E você que é um Uhum. cara, acho que é o primeiro pós-doutor que a gente está aqui, não é? Ou já teve algum? Acho que teve o Júlio, mas o Júlio O Amatosi fez? não. Eu acho que Não, teve, não é Então, doutor. mas o Júlio, ele entrou no pós-doc depois. Que ele não quando estava no não pós-doc quando estava, ele fez não tava, ele, a ele entrou gravação, não. depois. Ele entrou depois. Então, acho que você é o primeiro oficialmente pós-doc aqui. Então, eu queria que você explicasse o que que é um pós-doc. Porque aí a galera fala muita coisa disso, entendeu? É. Então, Não, é verdade. Quando, pô, já fala assim, quer dizer que você é pós-doutor? Não, não existe título pós-doutor. Né? Então você é PhD. Sim, sou PhD. PhD quer dizer doutor. Né? Então eu tenho doutorado, um título de doutor, né? E quando você, como não tem mais título acima, o que dentro da universidade eu quero fazer uma pesquisa mais robusta, né? Então tá ok. Então você vai fazer um projeto, vai criar um vínculo com outra universidade, você sai para fazer essa pesquisa, você afasta da sala de aula para se dedicar a essa grande pesquisa que tem que ser vinculada com outra universidade, outro laboratório.
né? Normalmente outra universidade, né? Então, na verdade, é uma pesquisa mais robusta que você se afasta da sala de aula para fazer, né? E, normalmente, quer dizer, você tem que estar vinculado com uma universidade. Eu, por exemplo, eu saí daqui de Brasília, da UNB, e fui fazer o pós-doutorado na Faculdade de Medicina da USP, né? Tem muitos professores que saem para fazer pós-doutorado fora do Brasil, né? O professor Durigan acabou de chegar dos Estados Unidos, né? O Felipe Mendes chegou da Itália, né? Tem professor, o Carregado, né? Que o Léo conhece, está lá na Holanda. Então, sempre vinculados com algumas universidades que trazem algum crescimento na área de pesquisa que a gente quer, né? Então, eu queria pesquisar mais sobre fáscia e a Universidade da Medicina lá tem um grupo de pesquisa grande, né, um laboratório de pesquisa grande, que a doutora Júlia Greve que organiza, e que tinha pessoas pesquisando já mestrado, doutorado, já nessa área de fáscias, né? A relevância da face em algumas situações. Então, eu falei, poxa, então já que eles têm uma expertise, né, já estão vinculados a isso, aqui em Brasília não encontrei ninguém com essa expertise, então eu vou para essa universidade, né, fiz o meu projeto de pesquisa, vou levar para lá, para que a gente troque informações, para que a gente cresça junto, entendeu? E aí você Uhum. fez, você ficou quanto tempo aqui você ficou na É um doutorado? ano, o pós-doutorado é um ano. Tá? Quando você Ano, pede tá, licença, né, para fazer o pós-doutorado é um ano de pesquisa, entendi. Aí um ano você entendeu? ficou aqui em São Paulo pesquisando e você produziu esse artigo que você trouxe para a gente aqui para a gente comentar, né? Isso, isso, Você produziu alguns artigos e esse é um deles, né? isso, Então, exatamente. espera aí que eu vou Né? colocar Como ele é um aqui. projeto grande, normalmente é desmembrado, isso acaba surgindo aí mais do que um artigo, né? Lá Entendi. você entrou num projeto guarda-chuva. Tá, na verdade eu levei o meu projeto, né, que era grande, fiz uma parte aqui, uma parte lá, e lá eu acabei participando de outros projetos também, como colaborador, como avaliador de, de participantes de outras pesquisas, né, como avaliador cego, por exemplo, eu participei de uma pesquisa de mestrado que a mestranda ela estava avaliando a influência, né, quer dizer, se existe uma alteração na força muscular pós uma intervenção da técnica do esteco, né, de face muscular, né, diretamente no quadríceps, entendeu? Então eram pacientes sadios, né, que faziam uma avaliação pré de força, de drop, eu esqueci o nome do teste, daqui a pouco eu lembro. Drop test e um teste de força no isocinético e avalia pré e pós a intervenção do esteco, para ver se alterava a força muscular. Eu era o avaliador cego, né? Quer dizer, eu não sabia qual técnica ela utilizava. Então, Ah, participei de pesquisas que tinham relação, né, com o tema que eu estava querendo. deixa eu colocar aqui o seu artigo, que aí você pesquisou a famosa low back pain, né? Eu acho que É, a solução da low back pain vai ser o transplante de cabeça, eu acho. Não vai ter muito pão de correr, não, porque assim, o que eu vejo é um monte de gente pesquisa low back pain, low back pain, low back pain, vai, e aí descobre formas e formas e formas, e aí o negócio ainda fica, não, precisa disso, precisa mais não sei o quê, precisa mais. Então não acaba nunca a investigação disso, né? Vocês não, estão não. conseguindo ver a tela direitinho aqui? É. Sim. Beleza, então. Ah, Então, o trabalho é o efeito do relaxamento miofascial, da manipulação e da mobilização na coluna lombar, na dor e na amplitude de movimento em pacientes com dor lombar crônica, um ensaio clínico controlado randomizado, certo? certo, certo. Foi a ideia desse artigo, né? Já tem, lógico, a gente sabe que existe muita pesquisa sobre a lombalgia, a low pain, já tem revisões sistemáticas aí comprovando, né, a eficácia da terapia manual, mas
muita mobilização e manipulação na dor lombar, mas como tem crescido muito hoje a mobilização facial, né, o trabalho facial, a importância da face nesse tipo de paciente, né, das alterações que podem ocorrer nesse tipo de paciente, a gente decidiu comparar, né? Aí vem, a gente discutiu muito, o grupo controle, não, a gente está comparando uma técnica com outra já consagradas, né, que já tem uma comprovação científica que tem resultado. Então, eu queria saber, na verdade, se eu aplicasse só técnicas de liberação facial, o relaxamento facial, teria o mesmo resultado do que aplicar técnicas já conceituadas como manipulação e mobilização. Por isso que não teve o grupo controle, né? Eu peguei 3 grupos, Isso, na verdade, você comparou os 3 grupos, né? O miofacial, comparei os 3 grupos. a manipulação. Isso. Selecionava pacientes dor lombar, fazia randomização. Em qual grupo você vai? Você vai só receber manipulação. Esse grupo só mobilização. Esse grupo só mobilização facial. Né? E aí, vocês faziam quantos atendimentos em cada paciente? Máximo 5. Máximo 5 atendimentos. E era Isso. avaliar a dor. Avaliei a dor através do EVA e de algômetro de pressão nos processos espinhosos lombares, de L1 e L5, e avaliei também a funcionalidade, tá? Pelo questionário de Ostwit, se não me engano é assim que fala. A funcionalidade também. A gente avaliou a amplitude de movimento com teste de Schober, lombar, e com goniometria também. Né? Teve um certo, vamos dizer, erro metodológico ali na hora de avaliação da goniometria, então eu não coloquei muito. Nesse artigo até coloquei, mas no final até eu achei melhor, estou achando até melhor a parte da goniometria. Por quê? E uma das dificuldades, né, é o avaliador cego. Só que eu tinha um grupo de alunos que me ajudavam nessas avaliações. E, lógico, é ideal que seja o mesmo avaliador pré e pós as 5 sessões. Isso acabava não acontecendo. Então, você tem uma diferença ali interexaminador que acho que atrapalhou um pouquinho o resultado dessa goniometria. Isso só na goniometria ou na Só algometria? na goniometria. Não, na Só na algometria não. goniometria. Só na A goniometria. goniometria ela tem um interavaliador muito ruim, de complicado. Sim, O sim, CAPA é baixíssimo, é baixíssimo. Eu acho que dessas sim. medidas que você pegou, a goniometria é a pior delas, né? Eu acho que Não, por isso que eu... eu lembro que, sabe o que eu lembro de goniometria? Na faculdade tinha aquele livro da Amélia, Manual de Goniometria. É, Aí eu lembro, só aqueles. Né? Ô, era Léo, isso entrega a idade, Léo. Isso entrega a idade. não, mas aí sabe o que acontecia? Eu lembro que eu tinha um desespero, porque era assim, a gente tinha a prova do negócio. Então, assim, vamos fazer a goniometria, Aham. a nossa prova de avaliação funcional. Aí você ficava estudando o livro, as posições do goniômetro, e para lá, tem que estar aqui, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Aí a gente fazia naturalmente assim, média amplitude aqui do joelho dele, média amplitude de dorsiflexão, média não sei o quê. E não batia uma vez. E eu falava, meu Deus, nós estamos fazendo tudo errado. E dava umas diferenças absurdas. Aí eu vi uma meta-análise, foi outro dia que eu vi, acho que até mandei para o Léo, que é assim, a margem de erro de uma goniometria é entre 10 e 15 graus, dependendo da articulação. É muito Sim, grande, é louco é isso. muito É grande. louco. É Então, muito assim, você grande. bota, assim, num pós-operatório, onde você tem uma restrição de mobilidade importante, eu acho que vale. Agora, você pega um paciente com dor lombar crônica, pô, eu não sei se isso vai fazer tanta diferença, entendeu? Porque acho que vai mais Sim, É, atrapalhar do que ajudar, sim. entendeu? sim. Mas, assim, é O um, teste de Schober já dava um mas é uma resultado já. dúvida comum que um monte de gente quer colocar, um monte de coisa, aí às vezes eu vou orientar aluno e falo assim, tem certeza que você quer ergonometria? O bagulho vai tão... Eu segui, na Mas verdade, um orientador uma dica do meu orientador de doutorado, que ele falava o seguinte, cara, avalia tudo que é possível, aí Exato, no é isso. final
você chega lá e seleciona o que realmente é útil para o É ativo, melhor né? assim, né? É melhor sobrar É, no dia do que faltar no melhor dia. sobrar do que faltar. Então, a gente avaliou tudo, né? Então, de várias formas, para ver o que realmente dava resultado, o que realmente era importante ali. Tá? Léo, deixa eu te perguntar uma coisa. Você teve experiência com aqueles goniômetros eletrônicos e tal? Eu fiz um estudo que a gente usou um goniômetro eletrônico para tornozelo. É assim, é muito mais prático e eu acho que a margem de erro dele é menor. Mas aí a gente foi olhar estudo e a margem de erro dele é igual. Mas aparentemente, usando, eu achei mais simples. Mas se você vai fazer, já tem estudos comparando o eletrônico com o manual e a margem de erro não dá diferença significativa. Entendeu? Hoje já tem o inclinômetro, né, que se coloca É, no celular, prende ali. isso. Entendeu? Aí Na esse aí, próxima pesquisa de mestrado aqui que eu estou fazendo com aluno, a gente está conversando, não, tira fora a goniometria, joga fora o goniômetro, vamos usar o inclinômetro, mais, mais confiável. vamos deixar a Amélia pobre. Não vai vender mais. Infelizmente, professora Amélia, infelizmente, a senhora não vai vender mais o manual de goniometria. Eu vou falar que o único uso que eu tive do goniômetro foi fazer ele de compasso. Ele Também serve, também serve. funciona bem para isso. Então, ó, o seu desenho do estudo, você quer ver? Deixa eu ver, cadê aqui? Seu desenho do estudo era um ensaio clínico controlado randomizado, a gente falou, né? Dos três, Isso. a liberação. O que você fez de liberação miofascial? Então, esse é outra questão, porque a liberação facial, você fala, pô, tem uma variedade de técnicas, Exato. superficial, profunda, né, técnicas de um tempo maior, ou só 90 segundos, né? Tem uma técnica. Então, a gente preferiu seguir, tem um artigo que ele publicou, são 7 técnicas, né, que eles aplicaram essas técnicas tanto na região do quadril, ali do piriforme e face tóraco-lombar, principalmente, né, que deram resultados em enfermeiros. Né? Eles publicaram ensaio clínico randomizado e deram resultados. Então, a gente copiou essa sequência de técnicas. Né? Usou a mesma sequência de técnicas que foram usadas nesse artigo. E é também algo, né, dentro do que a gente conhece de osteopatia, né, controverso, porque você tem que aplicar aquilo onde você encontra, nas alterações. Mas para pesquisas tem que ter um protocolo. Então a Sim. gente preferiu ter esse protocolo, que durava 40 minutos. Cada local a gente utilizava, cada técnica, né, eram 3 minutos aplicando pressão no local e sempre bilateralmente. Né? Quer dizer, você faz um relaxamento facial global, né? E aí, no Da caso, era região tanto lombar quanto do quadril, isso, era quadril, né? Sacroiliaco e lombar. sacroiliaco e lombar. Você Tá. selecionou essas regiões para liberação miofascial por serem diretamente na lombar e relacionadas à lombar ou Isso. pela queixa dos pacientes? Não, não. Selecionei por ser relacionados à lombar. Então, usava Tá. sempre as 7 técnicas para todos os pacientes. É diferente, por exemplo, da manipulação, que a gente utilizava a manipulação na lombar e, quando encontrava alterações da sacroiliaca, também utilizava a manipulação na sacroiliaca, né? No ilíaco ou no sacro, Tá. entendeu? A mobilização e a mobilização também. Alterações, utilizava alterações tanto na lombar como na sacroiliaca. Como é que você Aonde fez essa encontrava avaliação alterações? da sacroiliaca e da lombar? A avaliação da lombar era tradicional, né? Decúbito lateral e ia buscando ali qual que estava a restrição, onde estava a restrição da mobilidade, né? E da, do ilíaco, aquela alteração que a gente observa, né? De flexão de pé, flexão sentado, e aí havia alterações, né? De comprimento, né? Aquela avaliação clássica da osteopatia, né? Para identificar quais as alterações que se encontravam no ilíaco, né, ou na lombar. Se era anteversão, né, se era anterioridade, posterioridade, aí aplicava técnica relacionada aos achados.
A famosa sacroiliaca. Nós já falamos disso aqui no episódio, e a sacroiliaca a gente já falou assim, ó. O Léo aprendeu sacro com o. Como que é o nome dele? Bernard, Com o Bernard. Bernard Cass. o Sérgio também. Também. Você Também, também. mesmo curso. Então Eu e o você, Zé, a gente foi da mesma turma da osteopatia. então você conhece o sacro como o Marlboro. Com Exato. Marlboro. A caixinha do Marlboro. Como... Entendi, entendi. Então é outro nível de aprendizagem de sacro. Outro nível, outro nível. Cara, Entendi. contar uma história para vocês aqui, é porque eu já era professor na época e tinha muitos alunos fazendo o curso de osteopatia junto com a gente. Alunos meus, assim, que estavam ou no último semestre ou eu tinha acabado de se formar. A Bernardo Keff deu uma aula para a gente de sacroiliaca. Rapaz, os alunos olhavam para mim, professor, não estou entendendo nada que ele está falando. Olhei para eles, fica tranquilo, que eu também não, vamos estudar junto. Você sabe que a gente falou isso em alguns episódios. Acho que foi o Dan que falou assim: a sensação que eu tive quando eu estudei sacro pela primeira vez foi que eu tinha algum déficit cognitivo. Eu falei, ele falou, eu tenho algum problema que eu não consegui entender essa parada dessa torção que tem uma hora que vai para cá, outra hora que vai para lá, outra Isso. hora que... Então, assim, eu Não, acho que é bom. Rapaz, né? Quem tá vendo esse episódio vai respirar e falar assim: nossa, não sou só eu. Eu tenho certeza. o Então, mais louco é você botar 8 eixos de movimento no sacro. Sim, Como é que você cara. bota 8 eixos de movimento no sacro? não, é enlouquecedor. É enlouquecedor. E ele explicava, né? Ele explicava os 8 eixos, né? Isso que você fala, Eu rapaz, acho, céu, não, ó, eu O acho que cigarrinho. isso é. com cigarrinho. Isso aí eu acho que tem o seguinte: tem uma parte filosófica da osteopatia que você não pode abandonar, porque é um clássico, entendeu? Do negócio, tal, tal, tal. Mas eu acho que a gente não pode, hoje em dia, pensando num raciocínio mais moderno, mais científico, mais embasado, dar uma Sim, ênfase sim. tão grande nisso, entendeu? Porque assim, Uhum. tem escola que fala assim, pô, você errou o sacro, você errou a prova toda. Cara, você tem certeza que esse negócio movimenta até 3 milímetros, 3 graus? E você tem certeza que você consegue palpar isso? Pô, eu pesquiso palpação faz quase 18 anos. Eu tenho minhas dúvidas. E elas já foram muito testadas se a gente consegue de verdade perceber essas posterioridades de 1 milímetro, 2 milímetros. Será de verdade que a gente consegue fazer isso? Entendeu? Então, assim, É, por que a gente não pega um modelo que nem o do Lasdet, que são de testes provocativos, de um cluster de teste provocativo, avalia com um cluster sim, provocativo, fala, pô, a disfunção é desse lado, ó, a hipomobilidade é desse... O teste, a nossa excepção é desse lado, vamos embora. Entendeu? Então, assim, sim. eu acho que a gente não pode deixar o modelo filosófico abandonado, porque faz parte da Uhum. história, e a gente tem que rir também da galera que vai vir, porque a gente não pode deixar isso passar. Então, a gente tem que deixar, tem que ficar. Eu acho que tinha que ter uma aula trote de saco. Pegar a Pegar nossa uma, galera que aprendeu pegar desse uma jeito. caixinha de Marlboro e enfiar 8 palitos Essa- nela. Exato, exato. E aí a gente fica lá fora da janelinha da sala olhando. Aí, quando terminar, a gente fala assim: vocês entenderam? Vocês entenderam? Mostra o que vocês anotaram aí, só para a gente poder rir, porque não é possível. Eu Acho que acho que todo metade mundo. dos meus alunos desistiram da osteopatia depois daquela aula. Eu ia falar isso. Assim, tinha muitos alunos dos seus lá do CEUB, e aí, de repente, dois módulos depois, tinha metade da turma tinha ido embora. Não tinha mais. Mas eu acho que isso é só um complicador desnecessário, entendeu? É, É a Sim. mesma coisa que a gente faz muito com a especificidade da manipulação. Então, por exemplo, eu tenho um estudo que a gente fez, a gente publicou no Journal of Physiotherapy, que era o seguinte: a gente pegava o paciente com dor lombar crônica, fazia uma manipulação lombar com os parâmetros de Frayer bonitinho, FRS e Sim. RS, e fazia uma manipulação inespecífica na torácica. Para dor e para incapacidade foi a mesma coisa, Olha só. por causa do efeito neurofisiológico da manipulação. Então, assim, às vezes, dependendo do mecanismo de dor que é predominante no paciente, a manipulação vai ter o efeito neurofisiológico muito mais importante do que o efeito mecânico, que é mínimo. Sim, sim. Você precisa é. entender É que, como na que verdade, é a alteração, né, que o resultado principal é essa alteração, né, neurofisiológica, né, que a a cascata, manipulação provoca, né?
o Bialowski que está aí para dar na nossa cara, né? Se a gente falar outra coisa, né? Sim, sim. Agora o Mas a seguinte, ideia é que, em relação à pesquisa, né, acho que a limitação é que você tem que fechar, você tem que fazer todos sim, de igual maneira, né? é, Essa avaliação, esse tratamento, essa técnica que você vai usar em todos, Mas isso é né? compreensível também, assim, esse preciosismo anatômico, isso é compreensível, porque existe essa questão da padronização, né? Você precisa criar, fazer algo que é reprodutível, né? Como é que Sim. você vai fazer algo que não tem como Como ser é que vai reproduzido, comparar? né? Para criar ciência fica complicado, né? Se eu puder fazer e tu não puder fazer, como é que você vai Uhum. reproduzir? Né? Aí a gente acaba ficando um pouco preso nesses preciosismos anatômicos, mas a gente vai Por evoluir. isso que eu quis, né, pegar essas 7 técnicas, né, de relaxamento miofascial que já foram utilizados em outro artigo, que já foram comprovados que tinha efeito vamos seguir esse caminho, para ver se esse é o caminho ideal, né, para você trabalhar uma forma global. Se não me engano, tem as fotos até, né? Aqui eu eu te vi, mandei, na Tá no verdade artigo não aí, ó. são todos. Essa é a é a, manipulação, né? é a manipulação, A manipulação de quadril, a mobilização, Ação. a mobilização. Aí já deu um e patrocínio da UNB aqui, né, na foto. isso. Não pode deixar, né? Aí aqui são Esse, aquele protocolo das técnicas, né? isso. Esse A, artigo do a Ashim, tora... do Qatar, grupo lá do Ah, Qatar, que pesquisa miofacial. tá. E aí aqui aquele protocolo de 7 técnicas que você 7 falou. técnicas. Isso. Né? Então foi a face toracolombar, glúteo máximo, Glúteo glúteo... máximo, piriforme, Tá. toque lombar posterior, lateral. Vou te falar uma coisa, vou te dar parabéns, porque eu tenho um terror que eu falo sempre pro Léo, que é assim, a gente lê o artigo, aí o artigo fala assim, foi realizado um protocolo de mobilização da sacroiliaca. Aí você fala, Uhum. legal, deu resultado. Qual é o protocolo? Não descreve. Bem, Aí você fala, meu Deus do céu, como é que eu replico isso numa sala de aula? Como é que eu vou explicar para o meu aluno? Então, assim, quando você falou É, das 7 técnicas, eu falei, nossa, toma. Aí tá descrita as 7 técnicas. Então, assim, dá para você buscar, dá para você entender o que é. Então, se você quiser replicar esse negócio, tá aqui, você busca o artigo, tem a referência. Então, e aí as técnicas de mobilização e de manipulação também estão aqui. Então, eu acho muito importante a gente começar a criar essa cultura de qual foi o procedimento realizado. Porque, assim, manipulação lombar, manipulação sacroiliaca, quantas tem? sim. Quantas formas tem? Então, assim, se você não Uhum. especificamente a que você usou, você pode usar sacroiliaca, você pode usar Chicago, você pode usar uma direta, você pode usar uma com lombar roll, você pode. E aí? Você não está criando o processo básico da ciência que é replicabilidade. Então, assim, o cara vai Sim. ler seu artigo e vai falar assim: pô, mas ele falou que mobiliza a tóraco-lombar. Mas com o quê? O que eu quiser? É. Entendeu? Então, assim, é muito importante esse protocolo está bem descrito. Tem aqui o estudo 2014 e as técnicas estão aqui. Aí o Existe só uma limitação. Eu já mudei, eu mandei esse artigo ali para umas 3, 4 revistas já. E cada revista tem uma limitação. Só coloca 3 figuras. Não, deixa todas as figuras fora. Só cita lá no texto. Então, existe uma limitação do número de palavras, né, e número de figuras que você pode colocar no artigo. Mas eu que é o sempre mando. Então, vamos botar no suplemento, quer dizer, um suplementar, né? Um adicional ali, um anexo, alguma coisa, mas eu sempre mando sim, junto ali, fora quais são todas as figuras, tudo exatamente para poder replicar. Né? Que eu exato. acho que é assim que você vai gerando ciência, você vai gerando uma comprovação maior. Né? A Por ciência exemplo, né? tem que ser replicável e a ciência tem que chegar no clínico. Sim. A gente tem que pensar o seguinte: o clínico vai ler o seu estudo. O que Uhum. ele vai entender se você não estiver explicando exatamente as técnicas que vai usar, que está usando? Ele não vai conseguir replicar esse negócio. Então, assim, o que é essa ciência? É uma ciência só para cientista? Então, você não está comunicando com a ponta do seu trabalho. Né? Então, eu Uhum. acho importante isso. E aí, aqui, o cálculo amostral, Sim, você a teve. gente fez o cálculo amostral em cima do EVA, né?
Tá. Isso que também tem uma alteração que as revistas estavam questionando, quer dizer, que o EVA é mais global, é mais fácil, né? Quer dizer, mas o resultado principal da algometria, eu acho que o tamanho da amostra teria que ser um pouco maior, né, para realmente ter um significado. Por exemplo, esse estudo do Washington, né, que eu segui, se eu não me engano, foram 80 pacientes que ele pesquisou. Né? Tem outro Então, estudo também interessante, de 70 pacientes. Né? Mas é o tempo que a gente tinha ali, né? Então, sim. pô, tenho esse tempo, acabou, cara, tem que começar a escrever. Já começou a aparecer resultado dentro né, do cálculo da amostra lá, a gente alcançou, então vamos nessa, né? Vamos analisar os dados. Mas realmente eu queria que fosse mais, queria Você que o ficou, tamanho. no final das contas, com quantos pacientes em cada grupo? 12 ou 13? É, na verdade, foram 48 no total. Deixa eu ver se não sai legal, não. Foram Isso. 16, 16 16 em cada cada, grupo. 16 em 16 em cada. cada grupo. Aqui só ficou, só sobrepôs, mas depois a gente. Tá, beleza. Então aqui é o flowchart, né? Uhum. Excluiu 18, randomizou 48. 48, isso. 48 foram. E E aí, lógico, né? Nem todos terminaram ali, né? isso. E aí você tem aqui os três grupos, né? Só para situar, o grupo Isso. 1 é o miofascial, é isso? Rapaz, espera aí. Não, um recebeu. Pode desce mais aí, Não. Léo. Um recebeu manipulação. Tá aqui, o É, 3 mobilização, e o 2 liberação Esse daí é do miofascial. Clinics, né? Você abriu, É, né? isso. Tá é aqui. do Brasília. Grupo um Grupo 1, manipulação, manipulação. o 2, Grupo 3 liberação, mobilização. E grupo 2 liberação miofascial. liberação facial. Isso. Só para Uma situar. manipulação. Você Aí, abriu o Clinics que era após uma sessão. Né? É É por isso. isso que está alterado. Acho que está melhor para ver o outro esse após 5 aqui, ó, sessões. esse aqui é o Manuscript Brazilian Journal. Ah, Brazilian Journal. É, tá aqui em cima, ó. Manuscript BJB. É o das 5 sessões. Das 5 sessões, então. Não, É, beleza. aqui, ó. Então, Pós 5 perfeito. e pós 5. Isso. Ah, você teve uma perda, né? A galera some. Aham. Não, ficou bom, Isso é cara. Depois pequeno, de 3 né? Isso aí é muito sessões, pouco. subiu. Mas foi pequeno. Né? Porque eu acho que o que deu um resultado mais interessante aqui, Léo, se voltar lá, Ah, que eu achei bem interessante, né, nos resultados, principalmente na algometria, é que, a mobilização facial teve resultados semelhantes da manipulação. Né? O resultado que Quer ser teve, a mais. diferença entre as técnicas a algometria tá foi da aqui. Aqui, a manipulação, algometria tá aqui embaixo. Aqui. aqui Isso. embaixo, isso, na tabela 2. Então, observar que o grupo 1, né, na manipulação e na liberação facial, teve melhores resultados que a mobilização. Então, Tá. quer dizer, teve diferença estatisticamente significativa da manipulação com a mobilização em L3, L4 e na média, né? E a liberação facial foi compatível quer dizer, teve o mesmo resultado, próximo ali da manipulação. Que eu achei um resultado bem interessante, porque pô, hoje em dia, né, você pega pacientes lá e fala, pô, eu vou instalar, vou manipular, e a gente sabe que fazendo uma maneira correta é seguro, mas existe sempre um risco. Então, se você e tem pessoas que não gostam, né? Então, se você tem outras técnicas que você consegue alcançar o mesmo resultado, né, e comprovado isso, por que não usar? Né? Porque é mais rápido. Tem paciente que gosta do estalo, né? Eu quero ver aquele estalo. Mas se você tem acesso, né, à possibilidade de utilizar outras técnicas, né, que podem alcançar o mesmo estado, né, por que não? Então, são opções que você pode ter para tratar, né, a lombalgia crônica. Acho que esse é o objetivo. Né? Saber, pô, será que alcanço o mesmo resultado com essas técnicas, essa sequência de técnicas de liberação miofascial? Né?
de mobilização. Hoje a mobilização facial, a gente sabe que não libera, né? Na verdade, o Hum. resultado vem da melhora da atração facial, né? Do deslizamento facial entre as técnicas. Isso vai ajudar também em todo o sistema linfático, todo o sistema vascular, né? Uma liberação maior das citocinas inflamatórias. Então, você ajuda aquele quadro de uma forma geral, além de ter um movimento melhor, um deslizamento melhor, um fluxo sanguíneo melhor ali, né? Uma liberação dessas citocinas. Você tem um resultado, né, de uma liberação se tiver algum processo inflamatório, se tiver alguma alteração. Eu acho que tudo isso vai ajuda no alívio de dor, né? Então, esse é um resultado que eu achei bem interessante para poder divulgar. Só É um só resultado para deixar clínico, né? claro aqui para o pessoal, né, que está assistindo, eu anotei aqui, eu separei, a liberação biofacial teve um valor de redução aqui para L3 de 17%, para L4 L5 de 14%. E aí o que mais chegou próximo disso foi a manipulação em L2, 15%. E a mobilização, todas abaixo de 10% de melhora, né? Isso é um resultado interessante, assim, especialmente L3, L4, L5 na liberação Isso. miofascial, na avaliação por Uhum. algômetro, né? Sim, que é mais fidedigno, né, do que o EVA, né? O EVA deu melhora nas três e não deu diferença entre as três técnicas, né, no EVA. Essa algometria você fez aonde? Na espinhosa de L1 e L5, né? Isso, na espinhose de L1 até L5. Até LC, L1 até L5, tá, Que é isso. Aí no final eu fiz a média, né? tá. A média do algômetro e ainda avaliei, né? A incapacidade, né? E as três tiveram resultados semelhantes. Agora eu vou fazer uma pergunta que a gente gravou um episódio com a Larissa e ela estava estudando dor com algômetro. Aí eu perguntei para ela um negócio que o algômetro já me deu umas treta de orientação de pesquisa também, acho que você passou por isso. Angulação do algômetro. Você achou algum estudo para padronizar isso? Angulação, como que você apoia, não sei o quê, não sei o quê, onde você faz a força, não tem, né? Não tem, não Tá. tem. Eu Uma vi outra. outros artigos, até a localização, entendeu? Que você coloca, né? Acho que tem que ser particular, né? Então colocava diretamente ali, mas às vezes a Então, pressão que você colocava, a espinha vai escorregar, você tem que ter alguns cuidados. exato. É assim, uma angulação de 90 graus com a espinhosa ou 45 graus. Isso, Então, assim, eu acho que a gente tem que chegar num nível dos estudos com algômetro de criar mais parâmetros dessa medida, porque é uma medida muito boa, entendeu? sim, Só que eu acho que a gente precisa padronizar um pouco, porque assim, se você fizer uma pressão a 90 graus, você vai gerar um resultado X. Se você fizer uma pressão com 30 graus de angulação, já vai mudar. 45 sim. graus já vai mudar. Então, isso é uma crítica que eu faço aos estudos de algômetro, mas assim, eu passei exatamente por isso que a gente tinha que fazer uma avaliação que era algometria de trapézio tibial anterior. Aí a gente ficava assim, pô, peraí, no trapézio você vai ter que angular 45, Uhum. no tibial anterior a 90. Por quê? Por que não põe 45, 45? Por que não põe não sei o quê? Eu falei, meu Deus do céu, e agora? Então a gente demorou para treinar a galera para fazer e padronizar isso. Então a algometria é uma medida muito boa, mas assim, a gente precisa dar uma padronizada como a gente usa para conseguir ter um resultado mais efetivo. Porque uma mudança de angulação pode ser a diferença que a gente encontra em algum estudo de alguma coisa, entendeu? Você chegou a testar o capa dessa algometria que você fez nesse estudo? Não, não. Não, o Esse Léo, não. Léo, Não, Léo. também não. Mas porque seria, ó, é seria assim, um ó. estudo interessante, Interessante. né? Exato, eu Sim. falo assim, cada estudo que a gente faz, se ele for bom, ele te dá ideia para mais 5, 10 estudos. Se ele for ruim, você fala, eu vou enterrar essa desgraça, nunca mais eu quero mexer. Entendeu? Então é isso. Se o estudo deu possibilidade para outros, é que ele foi bem feito. Você fala assim, puta, agora eu vou ver tal coisa, eu vou ver tal coisa. É isso. Então, assim, uma coisa é confiabilidade da algometria.
a próxima iniciação científica que alguém tem que fazer aí, entendeu? Porque, assim, isso aí já é uma coisa que já me incomoda faz alguns aninhos já. Até o próximo estudo de um mestrado vai ser também em lombalgia, mas em puérpera, a gente vai usar a algometria. Então, eu falei, rapaz, a gente vai estudar mais para a algometria, para ter uma certeza de exatamente qual o ponto ideal para fazer a avaliação, né, da melhor forma para poder replicar e para ter uma confiabilidade ainda maior. É. Eu acho que Agora, Porque realmente não tem muito estudo, não. é é, complicado esse negócio de ergometria. E até para a galera Complicado. que estuda especificamente dor. Por exemplo, a Larissa está estudando na Federal de Minas Gerais, especificamente na neurociência da dor, Uhum. entendeu? Ela está fazendo o doutorado dela nisso. E aí ela falou assim: nossa, essa algometria me deu um trabalho, meu Deus do céu, e não sei o que, não sei o que. Não sei o que. Então, assim, é É, geral, entendeu? Então, assim, precisa sair um estudo, fica a dica aí. Você que está dentro da universidade todos os dias, fica a dica que o próximo vai falar assim: eu já sei que você vai estudar. Sabe aquele aluno que chega para você e fala assim: Sérgio, é o seguinte, eu quero fazer, mas eu não sei o quê. Aí você fala: eu sei, pronto, eu fazer uma sei. algometria. é. Fica tranquilo que eu já sei. Outra coisa que eu quero comentar desse trabalho, e eu coloquei isso na discussão, é a dificuldade que você tem para comparar com outros estudos o mesmo protocolo. Por exemplo, esse que eu copiei, o cara associou com exercícios. Então, fez dois grupos de exercícios e um ele aplicou, o controle era só exercício, o outro ele aplicou exercícios de federação miofascial. E foram só 4 sessões. Teve outro que também alcançou os resultados, mas ele fez 4 sessões de 2 semanas, 2 sessões por semana. Né? Então, é muito difícil, pelo menos eu estudando, pesquisando ali, você encontrar um protocolo da forma que você vai aplicar esses. Uma vez por semana, são 2 vezes, são 3 sessões, 4 sessões, 5 sessões, né? Você vai acompanhar durante 8 meses. Rapaz, é uma dificuldade você ter uma mesma linha de pensamento, mesma linha de tratamento, definição, pô, quando que eu realmente consigo ter resultado e durante quanto tempo, né? Isso você não tem aí na literatura. Né? Sim. É a tal da dose e resposta, né? A gente não tem uma dosimetria de intervenção ainda definida e acho que até vai ser difícil ter por causa da variabilidade de indivíduo para indivíduo, né? Não tem como você Sim. determinar uma coisa tão sujeita à individualidade. Por isso que alguns desistiram, né? 3 sessões já foram, não, estou zerado, né? Agora, não vou aparecer mais lá, não. Isso é outra coisa que também para a gente é muito frustrante, né? Você fala assim, amigo, me ajuda, termina. Dá vontade de buscar o cara em casa, mas não pode. É, O Léo não Costa dá, né? uma vez contou uma história numa aula, ele falou assim, não, eu estava fazendo meu doutorado lá na Austrália, e aí eu tinha que fazer uma coleta de dados, um interrogatório com os pacientes, tal, não sei o quê. E aí tinha um paciente que a gente não estava conseguindo entrar em contato, não estava conseguindo entrar em contato, não estava conseguindo entrar em contato. Aí eu entrei em contato, um familiar dele atendeu o telefone e falou assim, ó, seguinte, ele está preso, está na cadeia. Então, assim, não tem o que Pô, fazer. não tem jeito. Aí ele E, pegou para falar com o orientador dele, falou assim, ó, seguinte, aquele paciente que não estava conseguindo fazer a coleta, tal, não sei o que, ele está na cadeia. Aí o orientador falou assim, vamos fazer o seguinte, vamos pedir uma visita, autorização para o diretor, a gente faz uma visita, você faz a entrevista com ele, que era um pós 6 meses da intervenção. entendi. Ele falou, aí eu fui até a cadeia para fazer a Rapaz, coleta de um paciente. Eu falei, é isso, isso aí Um dia a gente chega nisso, né? A Austrália está em outro chega. patamar de pesquisa. Mas eu falei, cara, ele falou, fui até a cadeia, coletei um paciente lá. Ó, isso que Quem é mandou o cara ser, cientista, né? quem mandou o cara ser preso no meio? Também não ajuda? Não ajuda, né? Uhum. Tá Me muito. fala, ó, aqui, ó, nas conclusões aqui, né? A, Uhum. a- teve dados, teve similaridades, né? Sim. E aí, qual que foi que teve um melhor resultado? Cada uma teve um resultado melhor em uma coisa, né? Não, os três tiveram bons resultados, tanto na mobilidade quanto na funcionalidade, como na dor.
em relação à EVA, né? A diferença foi em relação à algometria. A Tá, algometria que a manipulação se apresentou melhor, né, resultados melhores, diferente quando comparado com a mobilização, e a mobilização facial foi semelhante à manipulação, legal. né, pelos resultados próximos da manipulação, né? Mas a manipulação foi diferente, foi superior à mobilização, em relação à algometria especificamente. Talvez pelo efeito neurofisiológico mais potente que tenha, né? Sim, e a forma de avaliar, né? A forma de avaliar mais precisa, mais Uma coisa é profunda, né? subjetiva, né? A outra é um pouco mais objetiva também. Isso influencia muito. Sim, sim. Né? Quer dizer, então, a técnica de manipulação foi superior, né, na algometria comparado com a mobilização, mas não foi superior à mobilização facial. Então, isso é um bom resultado, né, relacionado à mobilização facial, porque a gente já tem alguns estudos que não diferenciam muito a manipulação da mobilização, né, principalmente na cervical. Mas na lombar, alguns colocam manipulação, ainda não tem uma definição aí do que é melhor, mas os dois têm resultados. Mas aí, sabendo que você tem mais uma técnica, né, disponível para você tratar, para você utilizar, acho que é interessante nesse quadro aí tão complexo que é a dor lombar, né? Mas é interessante, eu acho interessante esses resultados porque você, de certa forma, você permite uma seleção de intervenção com um pouco mais de dado, né? Porque, assim, nem todo mundo Sim. você vai manipular, nem todo mundo você vai mobilizar, nem todo mundo vai aceitar a liberação miofascial. E aí Uhum. cabe, de repente, a sensibilidade na hora da avaliação entender qual das três intervenções pode ser mais adequada para cada caso, né, de paciente. Mas é legal ver esses resultados assim, de como essas intervenções alteraram bastante a percepção da dor na EVA e na algometria. São medidas muito distintas, né? E aí a gente consegue ter justamente explicar que não dá para você fazer a mesma coisa com todo mundo, né? Isso lembra aquele meme que você tem, né, Léo? Do cara Exatamente. com o taco de golfe batendo na bola de boliche. Como é que é, sabe? É um meme que eu postei outro dia que é assim: é um cara numa pista de boliche, aí tá a bola de boliche parada e o cara batendo com um taco de golfe. Aí eu coloquei assim: ó, esse é você tentando manipular todos os pacientes. Então, Entendi. não adianta, a manipulação Boa. não para todo mundo, a mobilização facial não é Não, para todo mundo, a mobilização articular também não. Então, assim, ou você respeita a individualidade do seu paciente, exatamente. Esse não vai é adiantar o nada. ponto. Então, assim, comparar as técnicas a gente precisa, por quê? Porque eu preciso saber se uma tem um tamanho de efeito maior em alguma situação específica. Puta, ó, para ganhar amplitude, essa aqui é melhor. Para tirar aquela tensão paravertebral, essa aqui funciona melhor. Isso é importante para a gente. Agora, sim, Uhum. entender que no contexto clínico, o seu paciente vai determinar o que você vai usar. Sim, Independente do que você leu. Ah, mas eu sou o melhor manipulador do mundo. Se o paciente tiver uma contraindicação à manobra, acabou o pois melhor é. manipulador do mundo. Não Manda adianta para você vai outro, né? fazer. Manda para outro fisioterapeuta. Não É, adianta, aí o Léo que gosta. Não adianta você colocar o jaleco slim de zíper, luva isso. preta, e fazer um vídeo no Instagram manipulando lindamente com uma lacração terapêutica. Muito ruído de cavitação. Põe um Isso. microfoninho posicionado para Microfone escutar a posicionado ali. Pá, cavitação. Você fala, amigão, e se meu paciente tem uma contraindicação, você faz o quê? Acabou. acabou, né? Acabou. É, É, é entender muito o contexto clínico. Acho que isso é tentar trazer para a ciência o que a gente usa na clínica todos os dias, né? Tipo, a gente está com o paciente na nossa frente. Eu sim. mobilizo, eu faço um trabalho miofascial ou eu manipulo? Ele está ali parado. E agora? É, É a nossa pergunta é, clínica, né? sim. Eu queria fazer uma pergunta até para vocês, que surgiu uma situação, tá? Foi engraçado, que nesse novo trabalho, né, com as cuecas, a gente queria fazer o mais
ter mais uma avaliação cega, um tratamento cego no paciente, que é a coisa mais difícil, né? Aí eu virei para o meu aluno e falei, tem a técnica Sham, pesquisa sobre isso, né? Eu falei, pô, professor, não achei nada, essa técnica é velha, né? E nesses 2 artigos recentes, aí eu mandei hoje para ele, né? Reestudando aqui o artigo, falei, cara, 3 artigos que a gente colocou aqui na discussão utilizaram a técnica Sham. Você não achou, pô? Pô, como que achou? Eu falei, cara, eu fui só atrás desses artigos, né? E eu lembro que na época era questionado, tá? Não, faz tempo que eu não ouvi falar, mas lembrei disso. Era questionado se era válido ou mesmo até que eu sempre, de uma certa forma, você tem contato com o paciente, né? Que eu leio é você colocar o que eles utilizaram, fazer a liberação miofascial. Em vez de fazer a força, você só coloca a mão e deixa o tempo lá, a mão parada. Essa é a técnica Chan. Que, na verdade, o contato também te ajuda a relaxar, só o contato te ajuda a relaxar. Então, esse era o grande questionamento, né? Na época que tinha, talvez por isso que eu não ouvi mais falar. Mas o que vocês já ouviram falar? Como é que a gente consegue fazer um grupo controle, né, cego, né, o paciente cego numa pesquisa dessa, de terapia manual? Difícil, né? É difícil, tanto para manipulação quanto para mobilização. E liberação facial, como é que você faz um chão com o paciente cegado? Pois é, né? Como é que ele vai saber que não foi manipulado? Como é que ele vai saber que não houve uma liberação miofascial? Como é que ele vai ficar na dúvida, né, se houve ou não? Sim. É, Esse acho que é o questionamento, né? Como é e que a você gente, consegue a fazer gente uma tem um técnica dado, cega? dentro das pesquisas que a gente está fazendo, o que a gente tem usado é esse mesmo raciocínio. Então, assim, se a sua técnica é uma técnica no tratamento, é uma técnica que vai mobilizar o gradil costal por causa do diafragma, então o seu placebo você vai estar com a mão no mesmo lugar. Só que você não vai fazer o impulso corretivo, entendeu? Então você vai Entendi. colocar a mão. É o Chan, é o Chan. Isso, é o chão, entendeu? Só que tem Uhum. alguns professores que estão utilizando o contato daquele aparelhinho do... Parador. O disparador, ativador, sabe? Que você desarma Sim. ele. Então ele faz o seguinte, ele encosta e coloca o dedo e dispara o negócio. Então ele usa... Mas aí eu acho que não é a mesma coisa. Então, por exemplo, eu acredito que a melhor situação clínica do placebo é você, por exemplo, você vai fazer um placebo de uma manipulação sacroiliaca. Então, você coloca o paciente na posição da manipulação, coloca todos os parâmetros, se posiciona e não dá o impulso. Só que o problema a gente já tem estudos falando que o ruído da manipulação, né, ele tem um efeito placebo no paciente. Uhum. Entendeu? Então, assim, até quanto que a gente vai conseguir simular um placebo para uma técnica de manipulação. Para Vamos botar uma mobilizar, caixinha de som embaixo da maca para fazer o ruído quando você não funcionar o paciente. É, seria alguma coisa mais ou menos assim, para manipulação. Agora, para miofascial e para mobilização, eu acho que a melhor coisa coloca a mão na mesma posição que você, como se você fosse realizar a técnica, e sim. não faz impulso corretivo. Aí É, você mas É o que fizeram, né? É o que os 2 autores que eu li que utilizaram como placebo chá fizeram. Colocamos a mão na mesma posição, né, da liberação, só que não fizeram força, só deixaram lá o tempo, ao mesmo não tempo da não é o técnica. ideal, mas é o que dá para fazer, porque também não tem como você fazer diferente disso de uma maneira que gere uma dúvida se a pessoa vai, se ela tem realmente uma dúvida de se foi ou não feito a intervenção ou o placebo. Não tem como. A pessoa É, vai saber. é um tema muito complicado. Né? Eu acho que o placebo o que eu tentei nesse artigo foi tentar cegar ao máximo, né? Por exemplo, o avaliador não sabia qual técnica o paciente estava tinha recebido, quem analisou os dados não sabia qual grupo que ele estava analisando, coloquei G1, G2, G3, né? Então, eu tentei cegar o máximo possível, mas como é que você é um placebo ali, como é que cega o paciente quanto a técnica que você está usando? Não tem como. Agora, só te perguntar uma coisa aqui, Léo, só saber a tua opinião e a do Sérgio.
Se você tivesse feito esse estudo no estilo crossover, você acha que seria mais interessante? Seria que fazer Você está três, falando? né? Oi? Sim. Se fizesse um crossover para comparar, que aí compara indivíduo com indivíduo. A gente discutiu isso Sérgio, espera só um exatamente essa pouco. semana. A sua Fala. cara foi assim, puta que eu pariu, ia demorar um ano para fazer essa merda. Porra, você é maluco. Ele parou assim, pensou assim, me mandou uma mensagem de texto. Não fode, né, pô? Porra, Tá de olha sacanagem, como é caralho. para cruzar o meu facial, falar, não, fazer o washout de cada um, não sei o que. Você é louco. Não, o grande problema acho que nessa questão é você esperar terminar o efeito da técnica que você aplicou. Né? O É, problema é, é, mas vamos fazer o seguinte, Sérgio, a gente faz um projeto de doutorado, você orienta, a gente leva uns 5 anos para fazer essa bagaça. Isso. washout de 6 meses. O achado de E 6 meses pô. deixa o cara recidivar na dor. Isso é uma outra coisa que eu vejo muito. Às vezes o pessoal quer fazer um estudo crossover, só que aí o que acontece é eles não têm na literatura muito bem descrito quanto que é o washout de uma manipulação, né? Sim, Você não tem muito bem claro isso. Tem alguns estudos que falam alguma coisa, mas não dá para dar um tempo ideal. Então, isso aí é um outro problema também, que é uma outra pergunta de estudo que O pode. problema é quais os parâmetros que você vai usar para definir Exato. que houve o washout. exatamente. Como é que você tem Exatamente. certeza de que esse período foi suficiente? Sim. É. E tem que ser igual para todos, né? Não adianta É. você falar, não, para aquele ali são 6 meses, aqueles são quatro, Não, Exato. aqueles são você duas tem, semanas. você tem estudo de manipulação que avalia o cara, faz uma avaliação em longo prazo de 6 meses depois. E ainda Sim, o cara está sem dor. E aí? Foi o é, assalto? Foi o efeito da manipulação? Não foi? O que aconteceu? Então, Foi a aquele garrafada. você selecionou que tinha dor lombar crônica, já não tem mais dor lombar crônica. O que que é? Curso natural? Foi o efeito da técnica? Foi uma regressão para a médica que aconteceu no meio do caminho? E aí? Entendeu? Então, sim. é bem complicado. Isso aí é bem complicado. Mas a cara do Sérgio, quando você falou, Léo, foi muito boa. Que ele fez uma conta assim, ó. Não. Eu não tô aqui para fazer, para facilitar a vida de ninguém. O negócio é tocar o terror, é botar o cara no canto com dificuldade. Sérgio, você quer falar mais alguma coisa do artigo? Para onde que ele está submetido agora para onde? O International Journal of Osteopathic Medicine. Tá. Acho que é João, uma revista australiana. Isso. Eu já publiquei nessa revista. Sim. A minha Está tese lá em de, revisão. a minha tese de DO da osteopatia foi publicada lá. Joia. Alguma coisa desse artigo? Não. Posso fechar? Pode fechar, só finalizando, né? A gente teve também a pesquisa após uma sessão, né? Que, lógico, não teve tanto resultado como após 5 sessões. Né? Mas o EVA, por exemplo, deu resultado nas 3, mas não teve diferença entre as técnicas após a primeira sessão. Tá? A diferença das técnicas foi só após 5 sessões. Após uma sessão não teve diferença Então, entre as técnicas, né? Nos nesse resultados entre as técnicas. POTOC, você produziu esses 2 artigos Isso, e participou de vários outros que estavam lá no. vários outros. Exatamente. E aí agora você trabalha só com técnica miofascial, é isso? Não, mentira. Eu passo para meus alunos só, ó, manipulação, mobilização não precisa. Vamos só fazer É, vou te só ensinar para cotovelo no você, vou bumbum, ensinar só para cotovelo vocês no só a bumbum. técnica, É, cotovelinho ali no bumbum, só chegou o dedo de barriga relaxando, para baixo, faz a bora. pressão, a pressãozinha, fica lá 3 minutos pressionando. Né? mas É, é assim, ó, uma coisa que eu falo muito quando eu vou dar aula, que eu sou professor da área de osteopatia, e eu falo muito isso. Eu falo que, assim, no começo, a gente tem uma certa dificuldade de utilizar algumas técnicas de manipulações que são mais difíceis
E aí a gente acaba utilizando muita mobilização, muita técnica miofascial. E aí a gente começa a ver que essas técnicas são muito potentes e têm muito resultado. Então, tem Sim, uma galera que começa a ter uma preferência por essas técnicas, por uma facilidade de utilização e acaba utilizando menos manipulação. Mas, de verdade, no contexto clínico, você vai precisar ter todas as ferramentas possíveis e sim, imaginar que nem com tudo isso você consegue resolver algum problema, né? sim. Então, É com a certeza. especialmente, né, no problema clínico que você quis estudar, que é a dor lombar, né? Porque dor lombar É multifatorial, é, é muito, 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 muito complicado. complexo o negócio. Não tem jeito. E você, ó, seguinte, agora nós estamos chegando naquela hora da nossa Especial, especial. última pergunta. Então, Léo, por favor, passe a contabilidade, faça a sua pergunta. E é sem massagem, hein, Sérgio? Por favor, vai lá. Sem embaçar, sem embaçar. Sérgio, qual é a sua pseudociência favorita? Sem embaçar, é o tape, rapaz. É o tape, olha Aquele negocinho de aí. botar a fitinha ali, esticadinha, isso vai alterar a biomecânica. Rapaz, não entra na minha cabeça. Mas já fizeram em você? Hã? Já fizeram em você? Não, não Não? fizeram, não. Não. Que eu conheço o tape, rapaz, da minha época, é para alinhamento da patela, mas aquele esparadrapo duro, assim, que você trabalha. Marconi. Hã? McConnell tape. McConnell tape. É isso, Isso. mano? Não, não, É, é que é todo esse tempo também. Do McConnell. para esse tempo, né? Isso. Isso, de alinhamento da patela. Agora, esse levezinho, para alinhar, o Léo chegou a usar algumas vezes, né, Léo? Na época, a Usei, gente botei assim no pescoço, na TM, até no pé, ombro, né? botava as fitinhas como é que chamava as bolinhas com alvinho, Léo? RMA, reprogramação. RMA. RMA, rapaz, É. pois é, fiz o Programação curso da múltipla. RMA. Eu também. Com o Não, todo Ricardo. mundo fez aquele curso, né? Pô, Pô, né? Maravilha, né? Olhando, não, funciona, né? Rapaz. Ó, não lembra? É, lembro. era Oring Test, e aí você fazia o módulo, primeiro módulo era o módulo local, segundo módulo Isso. era os módulos de balanceamento do corpo todo, e o terceiro módulo era o cinesiologia aplicada. O Léo lembra porque ele aplica até hoje. Eu nem lembrava mais disso. Olha Pergunta só, ela não O gosta, Léo, inclusive, antes da gravação, ele vai no microfone e fica assim, ó. Deixa eu ver se esse pra ver se microfone tá tá na tudo em posição ordem certa. aqui. Tem uma certa iluminação, ó. É. Não, mas sabe por que que eu sei? Porque assim, isso aí, um dos caras que dava esse curso chamava Ado Sartori. E esse cara dava aula na minha faculdade, aqui na Unicid, em São Paulo. Então, Hum, por muitos anos, esse curso aqui em São Paulo acontecia na clínica dele e eu trabalhava com ele. Entendeu? Então, assim, eu fiz o curso de RMA umas 90 vezes, porque eu era monitor do. então, Então, eu sabia todas as aplicações de. Aí tinha que tirar o celular, lembra? tinha que tirar o celular para não. Ah, tira os Entendi. metais, tira os metais. Aí, sempre que dava É, alguma coisa errada, ah, não, você tem amálgama, né? É, mal. É. era Aí a mal, tá amálgama vendo? corrige tudo. Mas teve um negócio interessante que você falou do kinesiotape, que foi assim, a gente fez uma iniciação científica na faculdade, que a gente fez uma algometria do trapézio. Depois daquele Hum, estudo lá que eu te falei, a gente fez uma algometria do trapézio. E aí a gente colocou uma aplicação de kinésio de um lado para relaxar o trapézio, e do outro a gente colocou micropole fazendo a mesma coisa. Medimos a algometria de novo. Deu exatamente igual. olha Não aí. tem diferença significativa. Então, o que que quer dizer? Não é a questão da fita colorida. Mas eu ainda acho que aquela fita que tem o tribal deve funcionar diferente. Aquela é a Mesmo- Dynamic Dentro Tape. bom. Eu acho que aquela tribal dá um ar de Nova Zelândia, um ar meio Maori. Eu acho que aquela ali tem efeito. As outras É, não. é a As outras, Dynamic Entendi. Tape. Tem que ter tribal. Ela é É, mais, aquela ela é mais na mais, pegada Maori, eu acho que funciona melhor. é. As outras eu não entendi. boto muita fé, não. Mas Ó, a gente, mas, não, a pode gente fez falar. tudo e o que que aconteceu? A gente pegava os voluntários e colocava e o cara não tinha como saber. Então a gente teve que pegar um músculo atrás para o cara não saber.
Aí a gente deixava um tempo para fazer o efeito. E o que foi interessante? Quando a gente publicou esse estudo, o Kenzo, que é o cara do kinesiotape no mundo japonês, mandou uma mensagem quando foi publicado e falou assim: olha, as pessoas que aplicaram a técnica nesse estudo aí não tinham formação oficial no método, não sei o quê, por isso que não deu certo. Aí a gente Olha. mandou o certificado dos 3 alunos que tinham feito curso com ele. Falou, amigão, sem desculpa, só que os 3 alunos que aplicaram o Kinésio no nosso estudo estudaram com você. Então, eles não estão certificados por você. Está aqui o certificado assinado. É você aqui, essa assinatura? Aí ele não respondeu mais. Ele falou assim, mas eles Lógico. não foram bons alunos, não aprenderam direito. Não, Não ninguém estava no aprender. curso. Foram mais pelo coffee break. Só faltou falar isso. Ó, Mas mas voltando, eu sei que você vai falar, Léo, do ranking aí, que a Ventosa está na frente, né? Rapaz, vou contar que o meu estudo de TCC em fisioterapia foi exatamente, eu comparei ultrassom com ventosa em cervicalgia. E não é que ventosa dá melhor resultado, bicho? tá Isso, vendo? isso Eu acho que mais você devia quase ter 30 anos trazido esse atrás. artigo para mostrar que a ventosa tem utilidade. É por isso, você que plantou a ventosa. Então, nós Rapaz, estava começando a ventosa lá, falei, vou É, pesquisar isso daí. acabamos de descobrir quem Desculpa. disciplinou a ventosa. É ó, quem está ventosa com ondas assistindo, curtas, eu comparei. Sérgio Não foi Tomás é contorção, o né? precursor da ventosa no Brasil. Se você aplica, Cervicalgia. é por causa dele. Cervicalgia. Eu Foi você. comparei ventosa com ondas curtas. Ó, Rapaz, o tape recebeu o primeiro voto dele no ranking, tá? É o Primeiro voto primeiro foi voto ó, do tape, tá? mas E é ninguém. que o pessoal não lembra, né? Não lembra tanto do tape. é porque É saiu que de moda, né? passou. Sai de moda, Passou, né? passou. É que nem isso aí, eu acho que na fisioterapia, é que nem, assim, na fisioterapia a gente já teve o seguinte: teve a moda do RPG, teve a moda das cadeias musculares, teve a moda do iso-stretching, teve a moda do não sei o quê. É tipo assim, temaqueria, paleteria mexicana, não é? É a mesma coisa. É, Tem umas modas. E agora a gente está na moda da ventosa. O kinésio já foi moda também na fisioterapia. Agora já não. já foi, passou. Então agora a gente está na moda da ventosa, entendeu? E aí tem um pessoal da Universidade Federal do Rio Grande Não, do já está Norte, mudando para o, como é que é? Agulhamento seco. agulhamento a seco. Aí tem uns caras que Tem um falam, voto para agulhamento. não, vou fazer um agulhamento a seco no piriforme. Irmão, deixa eu te explicar um negócio. Você estudou anatomia só para saber qual que é o tamanho da agulha que você vai usar. Porra, Porque, cara, você chegar num pelo amor de piriforme, Deus. tem que ter uma Pelo agulha de amor de Deus, pelo né? menos uns 15 centímetros. Senão você não vai chegar mais nem perto dele. Não, porque não sei o quê. E assim, e tem até um vídeo que eu já vi que o cara pega um cadáver e ele faz um agulhamento e fala assim, ó, isso aqui é uma agulha que o pessoal usa para piriforme, uma agulha grande, não sei qual o tamanho dela. E aí ele faz um agulhamento num cadáver e aí ele tira o glúteo e fala assim, ó, não chegamos no piriforme, no cadáver. É. Aí você fala, tá vendo? Como é que vai fazer isso? Então, assim, o agulhamento, eu até, em algumas situações de músculos mais superficiais, eu até acho que pode ter um efeito legal. Eu não uso isso, não sei, e não estudei a Eu fundo. também não uso, eu estou Mas, assim, comentando. Acho que músculos mais, tá na moda, né? pô, tipo um peitoral menor, cara, Eu não acho vai que chegar, entendeu? Não vai chegar, independente do. Porque, assim, você vai ter que fazer ultrassom guiado. é. É a E única a forma. agulha grande, a agulha bem grande. Uma agulha grande. Senão você não vai É. chegar nem perto ali. Aí não Agora, adianta. dois casos. Teve um caso de um jogador de futebol nos Estados Unidos, o futebol, quando eu falo futebol, futebol americano, do atleta que tinha sido internado porque estava fazendo agulhamento, e aí relataram que no agulhamento o cara invadiu o espaço pleural e provocou uma lesão. Você viu esse aí, né? Aí nem nos explicaram qual foi o nível, o tamanho da agulha, nem nada, mas que tinha acontecido que ele estava internado. Esse é um ponto. O outro, vamos fazer justiça. A gente estava conversando isso com a Marcela, que tem um Ah, estudo que saiu do taping em pós-operatório para drenagem linfática, que trouxe resultados positivos para o taping na drenagem linfática.
E a gente estava até discutindo a questão da redução da tensão e tudo mais, que era a justificativa. E um estudo super bem conduzido. Até viu, a Pedro dele, acho que era 7 em 10. Era um estudo muito bem conduzido. Mas não era o taping sozinho, era o taping combinado com não sei o que agora, que trazia resultados de drenagem bastante satisfatórios. E tinha grupo controle, tinha tudo certinho. E na cicatrização. Isso, Porque o isso. que acontece? A teoria do negócio do tape na cicatrização é assim. Quando você tem um corte numa cirurgia, se você deixar tensão nesse corte, ele afastado, você vai ter um aumento da produção de tecido fibroso, porque Certo. o tecido vai estar tensionado. Então, o taping, nesse pós-operatório, aproxima e tira a tensão. Isso. E aí você tem A menos teoria é produção de essa, fibroblasto ali na cicatriz. entendeu? A teoria é essa. Então, Faz a gente sentido. fala que faça de tecido conjuntivo. Então, nesse caso, o taping teve um resultado positivo, então a gente precisa A gente fazer fala esse mal, mas a gente trabalho. fala bem também, quando É, precisa. Tem que ter justiça. a gente fala de dados, É, É, entendeu? Se não tem é. dados, é só mais um com opinião. E o que mais assusta a gente é quem tem opinião sem dados, entendeu? Isso é assustador, porque é o que a gente mais tem hoje, né? É o cara que Uhum. tá cheio de opinião sobre tudo, mas você fala, de onde você tirou isso? Não, eu pensei. Não, na minha prática funciona. Não, no meu consultório, meus pacientes melhoram. Você fala, cara, não é assim que funciona, velho. Desculpa. Não é assim que funciona a vida. A gente queria que fosse, mas não é assim que funciona. É. Sérgio, ó, queria te agradecer demais por esse papo. Eu acho que a gente tem que trazer mais pessoas. A gente vai fazer um outro podcast aqui, vai convidar, tipo, o Júlio Zago e você junto, para a gente A conversar Júlia é sobre. gente boa. A Júlia é Ou bacana. Felipe Matuzzi e você junto também, para falar sobre. Então, a gente vai fazer alguns episódios que a gente vai fazer em quarteto. Então, vai ser o terceiro elemento. Então, você fica convidado para ser um Legal. terceiro elemento de um próximo episódio aí, tá? Bom, vai ser um prazer. Te agradeço demais. Se você quiser, pode divulgar suas redes sociais, seus agradecimentos, pode falar aí, fica à vontade. Muito obrigado mais uma vez. Não, que é isso. Eu que agradeço aí, né, o convite aí. A gente tem amizade com o Diniz aí há 20 anos, né? Trabalhamos aí um tempo juntos aí, que foi sempre de parceria, de troca de informações, estudando juntos, discutindo artigos. Então, acho que é importante que a gente sempre buscou exatamente, né, a ciência, né, baseada em ciência, técnicas e resultados baseados em ciência. Eu acho que é fundamental trazer essas informações para as pessoas, para saírem desse achismo, né, de opiniões, eu acho isso, eu acho aquilo, e ser baseado realmente com resultados científicos, né? É isso que vai elevancar mais ainda a nossa profissão. Então, agradeço aí, parabéns pelo programa, tá? Espero que realmente tenha cada vez mais sucesso aí, e que cada vez mais pessoas tenham acesso a essas informações. Tá joia? Eu vou divulgar, assim, né, nas redes sociais, principalmente no Instagram, que é SR Tomás com H e Z, underline, né, começar a divulgar também mais informações sobre isso. Tá? Quem quiser me seguir, está lá. Tiver alguma dúvida do trabalho, pode perguntar diretamente para o autor. É assim que funciona. E eu acho muito legal Exatamente. que, assim, e a gente precisa entender que nós que fazemos pesquisa no Brasil hoje, a gente está fazendo muita coisa e está aparecendo muito, inclusive fora do Brasil, né? Então, a nossa pesquisa Sim. brasileira é muito boa, a gente tem excelentes pesquisadores e precisa valorizar mais e acabar com a nossa síndrome de vira-lata, que a gente tem de tudo. A gente é muito bom nisso que a gente está fazendo, né? Eu tenho E que levantar a moral também ali para a UNB, né, para a fisioterapia, que tem grandes pesquisadores ali dentro do nosso grupo de professores, nosso colegiado, né, de professores, que, sabe, publicam assim, 3, 4 artigos por ano, que hoje é uma dificuldade, né? Tem convênio com laboratórios do mundo todo. Então, a gente tem ali uma gama de professores muito qualificados e que realmente buscam a ciência, buscam pesquisar, buscam esse conhecimento científico mais aprofundado, né?
Então, acho que aqui em Brasília, né, a gente tem um grupo muito forte de pesquisadores que está ajudando bastante ao crescimento da fisioterapia. Parabéns para vocês aí da UNB e continuem, que a fisioterapia agradece Com a vocês certeza. também. E tem pesquisa de osteopatia boa também saindo de lá logo, logo. Léo, Ali eu sou o caminho ali da terapia manual, eu que sou o responsável. boa, boa. Léo, fala aí, o que você achou desse episódio? Gostou ou não? Foi mais ou menos. Eu só queria até saber se você tirou aquele tape que eu colei em você sábado, que você me pediu para botar na lombar. Tá bom. Valeu, Sérgio. Obrigado por ter aceitado o convite, por ter vindo aqui. Legal falar. O Sérgio, como disse, a gente fez o curso de osteopatia junto. A gente trabalhou junto no CEUP, dando aula. A gente dividia uma disciplina que era a cinesiologia. E depois o Sérgio trabalhou comigo no consultório. E aí ele saiu para poder. Que ele passou no concurso da UNB e foi ser professor universitário, né? E é bom porque, como o Sérgio falou assim, o pessoal que entrou aqui na UNB, por ser um curso novo, entrou um pessoal muito qualificado, fazendo pesquisas de qualidade, igual a gente viu a Matuzi, que foi da UNB, deixou a UNB, o Júlio o Zago, aí o Sérgio falou do Durigan, que também é fantástico, o Carregaro, são grandes pesquisadores, hoje estão produzindo uma ciência de qualidade, e é legal trazer, né, assim, aproximar um pouco isso de quem está assistindo, especialmente do pessoal que nunca foi para um mestrado, nunca foi para um doutorado, e ver que, assim, fazer ciência não é complicado, é trabalhoso, né? E a gente É precisa ter metódico, mais ideias, né? Oi? metódico. É metódico, né? Tem E que é ser bom um ver, passo a assim, passo. assim, Você não pode fazer o que você quer, tem que ser um passo a passo. Tem metodologia para é, fazer. Sim, fundamental. e é legal, o Sérgio veio, trouxe, explicou, falou do pós-doutorado e das dificuldades que existem, como o Júlio falou das dificuldades que ele teve, a Matheus falou das dificuldades que ele teve. Mas é legal fazer essa ciência que aproxima a teoria da prática e se traduz ali na ponta, o cara que lê e fala assim, pô, legal, vou fazer isso aqui. Né? Valeu mesmo pela presença, por ter aceitado participar. Deixa para tirar o tape daqui a 2 dias, tá? Para dar o efeito. Tá certo. Se for o tape Maori, potencializa o efeito. É, mas Aí qualquer coisa a gente faz uma ventosa na cervical para ajudar. também. cervical é resultado. Né? Pronto. Sérgio, muito obrigado mais uma Obrigado a vez. vocês. E esse foi o nosso 7º episódio da nossa segunda Assim, temporada. Valeu! boa noite, galera. Um abraço. Boa noite.